Oi gente, aqui é a Gisele e esse é o terceiro vídeo do nosso workshop de bolsas. Imagino que todos tenham visto os vídeos anteriores, mas se você não viu, aconselho a vê-los. No primeiro vídeo eu falei sobre a anatomia das bolsas e as opções de materiais e modelos que existem. E no segundo vídeo eu falei sobre o processo para transformar a nossa ideia em produto. Hoje eu vou te mostrar na prática como produzir uma bolsa levando em consideração tudo isso. Se você não gosta do material que eu escolhi ou não pretende produzir suas peças dessa maneira, não tem problema. O que eu gostaria é que você entendesse quais são os passos para produzir a sua peça. Para fazer parte desse universo, não é necessário executar todas as tarefas pessoalmente. Tem gente que adora cuidar do processo todinho, mas está tudo bem delegar tarefas e procurar ajuda para realizar certos passos. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que conhecer todas as etapas. Quanto maior o nosso conhecimento técnico, mais autoridade a gente ganha para criar nossos produtos e gerenciar nossos negócios. Já pensou nisso? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. A bolsa que eu trouxe para a nossa aula hoje é essa aqui. É uma bolsa tote e eu já fiz o desenho dela com todas as medidas. Eu já testei a bolsa, então eu tenho certeza que o molde que eu vou ensinar para vocês está certo. E por isso eu já fiz o protótipo no EVA. Eu fiz um desenhinho antes de começar da minha bolsa, onde eu identifiquei todas as medidas. Eu identifiquei a medida da base dela, que era 34 centímetros, decidi que a altura teria 37 e que a largura dela seria de 6 centímetros. Também defini o comprimento da alça e o tamanho dela, defini quanto elas estariam distantes na costura da bolsa. Então essas alças têm 3 centímetros de largura por 62 centímetros de comprimento. Elas têm uma pontinha mais arredondada com uma pontinha de gota, com um detalhe de costura manual. Também vai ter um lacinho para fechar a bolsa no final. E eu decidi também os materiais que eu vou fazer a peça. Eu decidi que a bolsa, a parte externa da peça, vai ser feita num couro marrom. E eu defini ali, chamei ele de couro 1. E também defini que os detalhes seriam contrastantes num cor amarelo. E defini lá, cor 2 vai ser a alça e o colarinho. E também defini que o forro de tecido, que vai ser de um tecido de algodão, ele vai ser azul. E foram essas as informações que eu usei para construir a modelagem e depois o protótipo dessa bolsa. A etapa que eu vou mostrar para vocês agora é justamente a modelagem. Vou mostrar o passo a passo de como construir os moldes dessa peça aqui. A construção de modelagem dessa bolsa aqui é uma construção super simples e usada em vários modelos de bolsa diferentes. Ela se chama construção em T. E a característica principal dessa construção é que com 2 pedaços de material a gente consegue unir a frente, um pedaço do fundo e um pedaço do fole da bolsa. E para a gente fazer essa modelagem, a gente segue um esqueminha super simples, que eu vou desenhar aqui para vocês. Nessa construção eu considero a medida da frente, então, e faço um retângulo. Depois eu considero as medidas das laterais e coloco metade do fole para cada lado do meu molde. E o fundo também, eu considero metade do fundo e coloco na parte de baixo da minha modelagem. Pensando no nosso desenho, naquelas medidas que a gente já tinha definido antes, a gente posiciona elas nesse esqueminha aqui. Então eu sei que a minha frente tem 37 centímetros de altura. Então esse pedaço tem 37 centímetros. Sei também que a base da minha bolsa é de 34. Então, pensando na bolsa de frente, eu coloco meus 34 centímetros. O fole tem a profundidade total de 6 centímetros. Então, para posicionar no meu esquema, que eu preciso metade dele para cada lado, eu vou posicionar 3 centímetros de cada lado do meu molde.
E no fundo a mesma coisa, vou considerar só metade do fundo, que também é de 3 centímetros. São essas medidas aqui que a gente vai colocar no papel agora, no papel definitivo do molde, e depois acrescentar as margens de costura, que vai ser o molde da frente da nossa bolsa. Para fazer a modelagem, então a gente pega essas medidas que a gente já definiu e coloca elas num papel mais grosso, pode ser uma cartolina, pode ser um papel um pouquinho mais grosso, e com o auxílio da régua e de um estilete a gente vai construindo a nossa peça. Então a primeira coisa que eu faço para começar a minha modelagem é pegar o pedaço de papel que eu vou usar e com a ajuda da minha régua eu faço um vinco no meu papel bem no meio que vai me auxiliar a dobrar esse papel com facilidade. Por que eu dobro meu papel no meio? Porque a modelagem é feita só de um lado do papel e depois a gente espelha todas as informações para o outro lado. Então a gente tem certeza que a nossa bolsa está simétrica, com as mesmas informações do lado direito e do lado esquerdo dela. Então com o meu papel dobrado, eu vou fazer um pontinho aqui no início do papel, que pegue a parte de cima e a parte de baixo do meu papel. E aí eu vou abrir esse papel e com a ajuda da régua eu vou unir esses dois pontinhos e vou cortar com estilete. Esse é o passo principal, assim, é o primeiro passo para a gente começar a fazer a modelagem, que a gente tem certeza que sabe qual é a metade do nosso molde e que também a parte de cima dele tá bem retinha, perpendicular em 90 graus com esse meio que a gente definiu. Agora com o molde fechado e com a certeza que ele tá retinho aqui em cima, eu posso começar a colocar as medidas que eu já tinha definido antes. Eu vou posicionar a régua bem na pontinha do meu papel e marcando da parte de cima para baixo, eu vou marcar 37 centímetros e vou fazer um pontinho, que é a altura da minha bolsa. Esse pontinho tem que pegar a parte de cima e a parte de baixo do papel também. Aí eu abro meu papel e junto esses dois pontinhos que eu fiz com um traço de caneta. Então com a régua eu posiciono bem direitinho os pontinhos que eu já tinha marcado e faço um traço com a caneta. Vou dobrar de novo meu papel. Agora eu vou marcar a largura da bolsa, que é 34 centímetros. Mas 34 é a medida inteira. Eu vou marcar aqui só a metade dela, que é 17, porque eu tô trabalhando com o molde pela metade, né? Então eu vou pegar a minha régua, vou posicionar a régua em cima da minha linha e fazer um pontinho em 17. Vou fazer um risquinho aqui para eu lembrar onde é que estava. E eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima do molde. Começando da parte onde está dobrada para fora, eu vou marcar 17 e vou fazer um pontinho. E agora que eu tenho um pontinho em cima e um pontinho embaixo, eu vou unir os dois com a régua de novo. O desenho da minha frente foi feito. Agora eu vou botar os 3 centímetros que eu tinha marcado lá em cima para metade do fole. Vou marcar 3 da minha régua aqui, da linha que eu tinha feito para fora, 3 centímetros, e vou fazer um tracinho. E vou fazer a mesma coisa lá na parte de baixo. Na continuação dessa minha linha aqui, eu vou medir 3 centímetros e vou fazer um pontinho. E agora eu vou unir de novo o pontinho de baixo com o pontinho lá de cima, fazendo o outro traço. E tá aqui, metade do meu fole também tá feito. Eu vou fazer agora metade do fundo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou marcar com a régua dessa linha aqui, onde eu tinha feito, lá onde começa essa linha que vai pra cima, eu vou medir com a régua lá, posicionada bem na linha, tá? Vou medir 3 centímetros também. E no número 3 eu vou fazer um pontinho que apareça do outro lado do papel. Vou abrir o meu papel
E vou juntar agora esses dois pontinhos. E vou fazer um traço com a caneta para ligar os dois pontos. Voltando ao molde dobrado, o que falta para mim? Só completar essa linha aqui para baixo. Aqui, como eu tinha planejado, a emenda dessas peças vai ser com acabamento a fio e com uma costura aparente. E para isso eu vou ter que adicionar 3 milímetros onde vão ser feitas as minhas costuras. Vou mostrar para vocês onde vão ser. Na parte lateral da bolsa aqui, eu vou acrescentar 3 milímetros, que vai ser essa minha costura com acabamento a fio. E para isso eu vou fazer dessa maneira. Vou medir lá na parte de cima da régua 3 milímetros, 3 risquinhos aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. E vou unir essas duas linhas. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no fundo. Vou medir dessa linha aqui que eu tinha feito para baixo 3 milímetros e vou fazer um pontinho. Eu vou abrir o meu papel e aí eu consigo juntar esses pontinhos e marcar um risco com a caneta de novo. Só falta eu adicionar uma costura aqui no cantinho, na lateral do fole, que vai ser unida. Essa margem de costura vai ser um pouquinho maior. Eu vou programar ela para 5 milímetros, porque eu vou fazer ela por dentro, luvada. E aí 5 milímetros vai ser o suficiente para a gente costurar. Nessa pontinha aqui, então, que eu vou costurar esse lado com esse, eu vou adicionar uma margem de costura de 5 milímetros. Para isso eu só preciso fazer uma linha paralela a essa que eu já tenho de 5 milímetros e marcar. Vou fazer isso assim. Marco no cantinho da minha bolsa aqui 5 milímetros, faço um pontinho e vou fazer uma marcação nesse lado também. Aí eu consigo unir os pontinhos. E a mesma coisa embaixo. Aqui na extensão da minha linha eu marco 5 milímetros, marco aqui em cima nessa linha 5 milímetros também e depois junto esses dois pontinhos. Esse é o molde do corpo da bolsa e ele está pronto para ser cortado. E para fazer isso eu vou usar o estilete. Eu uso o estilete, que é a minha garantia que as linhas retas vão ficar bem precisas. Então, com a ajuda da régua, que eu apoio no meu molde, eu faço um corte preciso com o estilete. Vou fazer a mesma coisa onde eu tenho essa marcação aqui da margem de costura. Eu tô cortando com a parte de cima e de baixo juntas. E esse último pedaço eu vou cortar com o molde aberto, para ter certeza que ele vai ficar reto. E eu posso cortar esse pedacinho fora. Agora, com esse molde pronto, eu vou preparar o molde das alças, que depois vão ser posicionadas aqui nesse meu molde, com as indicações de costura também. Para fazer o molde das alças, a gente vai precisar de um papel um pouquinho maior e a gente vai começar com as mesmas operações desse molde aqui. Esquadrar o papel, cortar e deixar tudo pronto para começar o nosso molde. As alças dessa bolsa são retângulos de 62 centímetros por 3, que eram as medidas que já estavam definidas lá no nosso desenho do início, e ela tem a pontinha mais arredondada, num formato de gota. E é isso que a gente vai fazer aqui no papel. O primeiro passo vai ser pegar a régua e posicionar ela bem no meio do nosso papel. E vou fazer um vinco com o estilete para poder dobrar o papel com facilidade. Esse vinco não é um corte, ele é só
para a gente conseguir dobrar sem o papel ficar amassado. Então, com o papel dobrado, né, vincado e dobrado, eu vou definir mais ou menos a metade do meu papel também nesse sentido e vou fazer um pontinho lá no meio que pegue a parte de cima e a parte de baixo do papel. Eu abro meu papel de novo e juntando esses dois pontinhos, eu vou fazer um segundo vinco para poder dobrar também naquele sentido ali. Assim, eu posso trabalhar com o papel dobrado horizontalmente ou na vertical. Eu vou começar trabalhando com o meu papel dobrado desse jeito, tá? Na parte mais comprida para baixo. E aí eu vou medir nas duas pontas do molde a metade do que eu quero da largura da alça. Como a gente está sempre trabalhando com metade, as medidas também vão ser sempre metade. Como a largura total dessa minha alça é de 3 centímetros, eu vou medir 1,5 centímetros em cada lado do meu papel, já com o papel dobrado, e aí eu vou fazer um corte para deixar ela na medida certa. Então eu pego numa extremidade do papel, meço 1,5 centímetros e faço um pontinho. Na outra extremidade eu vou fazer a mesma coisa. Vou medir 1,5 centímetros, né, da dobra para baixo e vou fazer um pontinho. Agora eu vou juntar esses dois pontinhos e vou cortar com estilete. Vou tirar tudo que não me serve mais do papel e vou deixar só na largura que eu preciso. Então eu junto um pontinho, junto o segundo e segurando com a régua bem forte, eu corto com o estilete. Tem que cuidar para a régua não mexer, porque é uma peça comprida, mas eu vou segurando com força a mão da régua e cortando com firmeza com o estilete na outra mão. Assim eu tenho a alça na largura certa. Se eu abrir, né, meu molde, eu vou ter todo ele de 3 centímetros. Agora eu vou medir o comprimento dessa alça. Então, com a alça dobrada nesse outro sentido, eu vou medir a metade do comprimento, que é 62. Eu vou posicionar a régua aqui bem na metade do meu molde e vou medir 31 centímetros e fazer um pontinho. E a mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo do molde. 31 e vou marcar. Agora, com essa marcação feita dos dois lados, eu vou cortar. Deixando o molde no comprimento certo. Falta eu fazer a pontinha arredondada, aquela pontinha de gota que fica na extremidade das alças. Para isso eu vou usar uma régua, o gabarito que já tem essas pontinhas desenhadas. Mas se vocês não tiverem um gabarito desses, não tem problema, é só desenhar à mão mesmo. Eu vou usar esse só para mostrar para vocês que a gente pode usar isso também. Eu posiciono a pontinha que eu quero copiar do gabarito bem na ponta do meu molde e depois desenho com a caneta. Ele ficou prontinho para eu poder cortar no desenho que eu quero. Eu vou cortar com o molde dobrado, segurando aqui para ele ficar bem retinho, que aí eu corto os dois lados juntos e eu tenho certeza que a minha alça vai ser igual, bem retinha dos dois lados. Tá aqui a alça finalizada, ela fica com as duas pontinhas iguais. O que falta agora é eu posicionar as costuras, aqui a marcação dos pespontos, para depois marcar no nosso molde da frente também. Com o molde fechado desse jeito, eu vou marcar
3 pontinhos com a distância de 1 centímetro cada um entre eles, que vai ser onde eu vou costurar na bolsa essa minha alça. Então eu vou fazer assim, marcar 1 centímetro do meio para dentro e vou fazer o meu primeiro pontinho. Vou marcar ele desse jeito que eu consiga enxergar do outro lado também. E aí eu vou marcar a partir dele mais 2 pontinhos, sempre com 1 centímetro de distância entre eles. E vou fazer o pontinho, o furinho, para eu conseguir enxergar do outro lado também. Eu marquei aqui de um lado, vou marcar desse outro lado e vou marcar também no outro lado da alça. Então, dobrando o molde na outra maneira, eu marco esses pontinhos para poder copiar do lado de lá. Vou virar e marcar desse lado também. Essas alças vão ser posicionadas na frente com aquelas medidas que a gente já tinha definido lá no desenho do início, que era 16 centímetros entre uma alça e outra e com 9 centímetros aqui da boca da bolsa para baixo. Então eu vou fazer 2 linhas guias que vão servir para a gente posicionar a alça e eu vou desenhar ali, fazer a marcação de onde a alça vai ser posicionada e costurada. Para isso, com o meu molde dobrado, eu vou medir bem aqui na parte do meio 9 centímetros, que eu sei que é a altura que eu quero posicionar as alças, e vou fazer um pontinho aqui para me servir de guia. E na altura desses 9 centímetros, eu vou marcar para a parte de fora da bolsa 8, que é a metade dos 16 que eu queria como o meio das alças. Então, nesse pontinho aqui, eu vou posicionar a minha alça. Eu pego a pontinha dela, bem pontinha ali, coloco bem onde eu fiz a marcação, e aí eu posso riscar com a caneta a parte de fora da alça para saber que ali é o posicionamento dela. Eu vou copiar também esses 3 pontinhos de cada lado aqui que eu fiz, que vão ser as marcações da costura. E a mesma coisa eu faço do outro lado. Prontinho, tá aqui agora, sim, o nosso molde definitivo dessa bolsa, onde a gente vai cortar 2 vezes no couro. E as alças, que são esse molde aqui, eu posso cortar também elas ou 2 vezes num couro grosso, ou se eu quiser que tenha material na parte de cima e na parte de baixo das alças, eu vou cortar elas um pouquinho maior, vou colar elas com cola de contato, a parte de cima e a parte de baixo, e depois eu vou recortar com esse molde aqui. Assim eu vou ter certeza que eu vou ter uma limpeza maior na parte de cima e na parte de baixo da alça, e também com um corte só mais preciso eu vou ter um acabamento melhor. O molde do forro da nossa bolsa é como se fosse uma bolsa igual a que a gente fez, mas um pouquinho menor, porque a gente posiciona ele por dentro. E para fazer isso, como é que eu fiz? Eu copiei exatamente o molde esse que a gente fez da parte de fora da bolsa, fiz uma cópia dele igualzinha, mas eu deixei ela menor de 2 milímetros onde tem as costuras. Então na lateral da bolsa eu tirei 2 milímetros de cada lado, tirei 2 milímetros da parte de baixo e também tirei 2 milímetros nas laterais. O resultado é esse aqui, um molde onde na parte de cima ele tá igualzinho ao molde de baixo,
mas onde eu tinha costura, eu deixei ele menor. Não sei se dá para ver exatamente a diferença, porque os dois moldes são da mesma cor, mas o molde de cima é 2 milímetros, ele termina aqui, ó, menor do que o molde de baixo. Na parte lateral, na parte do fole e na parte do fundo também. Essa é a base que eu vou usar para construir o meu forro, mas o forro vai ter mais um detalhe. A parte de cima do forro, logo que eu abro a bolsa, que se chama colarinho, vai ser feita de couro, naquele couro amarelo contrastante igual das alças. E a parte de baixo do forro vai ser feito de tecido azul. E para fazer isso eu vou ter que desmembrar o meu molde em 2 pedaços. Como é que eu vou fazer isso? Com o meu molde fechado, eu vou primeiro delimitar qual é a altura desse colarinho. Eu quero que seja 4,5 centímetros. Então, com o molde fechado, eu vou pegar minha régua e lá da parte de cima para baixo, vou medir 4,5 e vou fazer um pontinho. Eu vou abrir o papel e vou ligar esses 2 pontinhos, um de cada lado, com um risco de caneta. Esse vai ser o desenho do meu colarinho. Aqui essa parte de cima vai ser de couro e a parte de baixo depois eu vou fazer de tecido. Então nessa parte de couro, logo em cima desse traço que eu fiz, eu posso fazer a marcação da minha costura, porque eu vou ter que costurar esses 2 pedaços para unir o forro até ele ficar completo. Agora que eu tenho esse pedaço que é a medida do meu forro, eu vou desmembrar ele em 2 moldes diferentes. Para isso eu posso cortar esse molde que eu já fiz, a parte de cima, que eu sei que está na medida correta. Então eu pego a régua e corto o molde bem nesse meu traço aqui do colarinho. E esse vai ser o molde do colarinho que eu vou cortar 2 vezes no couro. E essa parte de baixo de tecido eu vou ter que copiar e fazer um molde novo, porque eu vou precisar aqui de 1 centímetro na parte de cima do molde para poder costurar com esse colarinho que eu já cortei. Então eu vou copiar esse meu molde, vou pegar até um papel de outra cor para a gente diferenciar melhor no corte o que é couro e o que é tecido. Vou fazer um vinco com a régua bem no meio do molde. E com ele dobrado, eu vou fazer um pontinho lá em cima para deixar ele reto. Eu faço o pontinho, abro o papel e aí eu junto esses 2 pontinhos com a régua e corto. Como eu quero que esse molde tenha 1 centímetro a mais na parte de cima, eu já vou posicionar esse 1 centímetro aqui. Então, de novo com o papel fechado, eu marco bem aqui na minha partezinha reta 1 centímetro e faço um pontinho. E de novo com o molde aberto, eu junto os 2 pontinhos com um traço de caneta. Agora eu posso posicionar o meu molde ali e cortar. O molde antigo, né? Eu pego o molde antigo, posiciono bem o começo dele, onde começa essa minha linha nova, ó. A parte lateral, como ele tá dobrado bem retinha, junto do meu papel novo. E usando esse molde de cima como guia, eu corto o papel de baixo, bem igualzinho.
E assim fica o meu molde do forro. Os moldes dessa bolsa, então, recapitulando, ficaram molde da frente e costas, onde a gente corta 2 vezes no couro. Molde das alças, onde a gente corta 2 vezes no couro grosso ou 4 vezes num molde maior, se a gente quer as alças dubladas. Colarinho. Que a gente corta 2 vezes no couro. E forro. Que a gente corta 2 vezes no tecido. A próxima etapa é a do corte. Com os meus moldes prontos, eu vou posicionando em cima de cada um dos materiais que eu vou usar, divido por material, vou posicionando pensando no encaixe e corto peça por peça com estilete. Eu vou começar cortando o couro marrom, que é a parte externa da bolsa, depois vou cortar no couro amarelo os detalhes e por último no tecido azul o forro. Com todas as peças cortadinhas e posicionadas aqui com os seus moldes, eu vou fazer toda a preparação que eu posso fazer antes da montagem. Aqui, por exemplo, as alças que seriam dubladas e recortadas, esse é o momento de fazer essa operação. As minhas já estão preparadas aqui, tá? Eu cortei um couro maior que eu usei para cima e para baixo, colei os dois com uma cola de contato e depois recortei usando o molde de papel que eu tinha feito. Então as minhas alças estão aqui. Mas outra coisa que eu posso fazer antes de começar a costurar a minha bolsa é posicionar, por exemplo, as minhas alças onde elas vão ser costuradas na frente. Outra operação é posicionar o colarinho no forro para também ser costurado. E se a gente quiser botar aquele lacinho para fechar, aquele lacinho interno que nem tinha no nosso protótipo, é o momento também de posicionar ele lá no colarinho para poder costurar depois. Então eu vou fazer as marcações de costura da minha alça, fazendo um pontinho, onde depois eu vou fazer os furos para costurar. Vou fazer um pontinho em cada dessas marcações que eu já tinha. E a mesma coisa do outro ladinho da alça. Agora eu vou colocar um pedacinho de fita dupla face na parte de trás da alça, porque eu vou posicionar ela na minha parte da frente, no molde da frente. Então eu vou pegar um pedacinho de fita dupla face, vou colocar lá na pontinha da alça. Vou fazer a mesma coisa do outro ladinho e depois eu vou colar na parte da frente que já estava cortada. Eu vou colar bem as marcações que eu já tinha feito com o meu molde para a alça não ficar torta. Marco de um lado e posiciono do outro também.
fita dupla face vai segurar só a posição da alça para eu poder costurar ela não se mexer. É óbvio que ela não vai ficar colada ali para sempre, mas é uma boa alternativa para a gente usar no lugar da cola de contato. Para essas coisas rápidas, a gente pode usar a fitinha dupla face para depois costurar em cima. Essa operação eu faço na parte da frente e na parte de trás da bolsa. Para preparar a montagem do colarinho no forro, eu também vou usar uma fitinha dupla face. E agora eu vou colar ele no forro. Lembrando que eu tenho 1 centímetro de distância aqui, ó, no meu molde, para posicionar o colarinho. Então esse 1 centímetro é o que vai ter que ficar por baixo da parte do couro. Na hora de colar, então, o colarinho lá, eu tenho que lembrar que ele vai estar a 1 centímetro de distância. Eu vou fazer isso também na parte da frente e na parte das costas do forro. Eu também posso aproveitar aqui e posicionar o lacinho, aquele do fechamento da bolsa. Eu vou posicionar ele aqui bem no meio do meu colarinho. Vou grudar ele também com uma fita dupla face para depois eu poder costurar. Aqui, um pedacinho pequenininho já me resolve. Para eu saber a metade aqui do colarinho, eu confiro com o molde. Então é só botar o meu molde lá em cima e bem aqui no meio, onde eu tenho a dobra, eu vou fazer um pontinho. Então eu sei que ali no meio é onde eu vou posicionar a tirinha depois para fechar. A montagem dessa bolsa começa na costura das alças, que a gente já tinha posicionado no lugar correto. Aqui, nessa minha bolsa, eu fiz uma costura manual, que vocês também podem fazer, ou se não, usar a máquina de costura e fazer da forma que vocês estão mais acostumados. Com as alças costuradas, eu fiz a montagem das partes externas da bolsa. Eu peguei a parte da frente e das costas que já estavam cortadas e a montagem é a seguinte. Eu posiciono a parte da frente e a parte das costas bem em cima uma da outra, bem retinhas. E a costura dessa bolsa, ela é toda aparente. Todo pesponto vai ser aparente. Então, se a gente costurar à mão, na máquina de costura doméstica ou naquela industrial, a costura sempre vai ser nesse sentido aparecendo. Primeiro a gente costura a parte do fundo, depois as duas laterais e por último esse cantinho aqui. Esse cantinho pode ser pelo avesso. Essa minha bolsa eu já costurei, eu costurei ela toda à mão. Olha como é que ficou. Costurei o fundo, depois costurei as partes do lado, as partes laterais e por último esse cantinho aqui, que eu costurei pela parte de dentro da bolsa, pelo avesso. Então, com a bolsa virada, eu fiz uma costurinha reta nesse sentido aqui. Essa é a montagem aqui da parte externa. A parte do forro a gente monta separado, como se fosse uma outra bolsinha. Eu costuro primeiro o colarinho no forro dos dois lados, na parte da frente e da parte das costas, e posso fazer a costura dos lacinhos também, dos dois lados. Depois, com a parte da frente e a parte das costas que se beijam, eu vou fazer as costuras de montagem, porque essas costuras aqui ficam do lado avesso. Começo costurando pelo fundo, faço uma costura aqui de união do fundo, depois dos dois ladinhos e por último o ângulo. Essa minha costura aqui eu fiz numa máquina de costura doméstica
e eu não preciso nem me preocupar com os acabamentos, porque isso aqui vai ficar tudo escondido para a parte de dentro da bolsa, a gente não vai enxergar. Agora, para finalizar a bolsa, eu tenho que pegar o forro e colocar dentro da bolsa da parte externa, para poder fazer a costura da boca que vai fechar minha bolsa e finalizar ela. Para eu montar então a parte de dentro com essa aqui, eu primeiro coloco então todo o meu forro dentro da bolsa. E agora eu vou colar a parte de dentro com a parte de fora com uma fitinha dupla face só na boca da bolsa, para a gente conseguir montar. O objetivo final é que a hora de montar, uma parte se encaixe na outra sem sobrar e nem faltar material. É isso aí, depois que ela tiver toda coladinha, a gente pode fazer a costura final aqui da boca, que vai ser a costura, última costura, costura de fechamento da nossa bolsa. Como é que ela vai ficar então? Quando eu abro a bolsa, eu tenho acesso à parte interna da bolsa sem enxergar todas aquelas costuras do forro que ficarem sem acabamento. Para finalizar, depois da costura, é legal a gente botar um enchimento dentro da bolsa para ela começar a ficar no formato que a gente quer e a gente dá uma ajeitadinha nos detalhes finais. Essa aqui então é a nossa peça finalizada. Essa aqui foi a minha maneira de fazer a bolsa. Se você quiser, pode reproduzir ou adaptar da maneira que achar mais legal. Eu vou te mandar também os moldes para que você possa imprimir e testar em casa. Se você está motivado, gostou desse material e quer aprender mais sobre a modelagem de bolsas, para ter autonomia de criar seus próprios moldes e produzir suas próprias peças como quiser, fique ligado na sua caixa de e-mails. Nos próximos dias, nós vamos abrir as inscrições para o curso Master em Modelagem de Bolsas. E eu quero dar uma oportunidade bem legal para você que já curtiu o nosso workshop. Eu vou te explicar tudo nos próximos e-mails, então não perde. Por enquanto eu deixo meu muito obrigada por ter acompanhado essa série e nos vemos em breve. Grande abraço!